Olá, pessoal. Primeiro ano, geometria, segundo bimestre, a segunda aula. Bom, pessoal, semana que vem, as aulas da semana que vem vai ser só aula postada de correção dos exercícios. Tudo referente ao segundo bimestre, tá? Teve os vídeos da aula da semana passada, que foi álgebra e de geometria. Dessa semana, álgebra e geometria. Na semana que vem, provavelmente, eu devo ficar a semana toda só postando vídeo de correções desses exercícios. O que eu peço para vocês? Que olhe lá as correções, veja o que você errou nos exercícios. Estou vendo aluno que está mandando retorno para mim, tem aluno que não está dando a mínima assistência e eu fico preocupado, porque vocês sabem, primeiro ano, o nível de conteúdo é outro, é elevado mesmo, e vocês têm que tentar fazer. Por quê? Quando voltarmos, eu vou fazer um apanhado geral de tudo, mas eu vou ter na minha mente que um pouco a base vocês já têm. Então vamos começar a nossa aula de hoje, tudo bem? Bom, meninos, aqui como vocês já sabem, sou eu, o professor Valdivino, e vamos dar sequência à nossa aula. Pessoal, nós ainda continuamos na parte de área das figuras planas. A aula de hoje vai ser a área da região limitada por um hexágono regular. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui para vocês? Vejam bem, quando eu falo, aqui pode ser hexágono ou hexágono, tá? Quando eu tenho um hexágono regular, significa que hexa é 6, gono, ângulo e lados. Então, essa figura ela tem 6 lados todos iguais. Pessoal, é claro que o meu desenho aqui não está 100%, eu fiz manual, mas entenda que aqui é um hexágono com todos os lados iguais. O que eu fiz aqui? Eu chamei um lado de L, é claro que todos aqui vão chamar de L, tá? E aí eu formei os triângulos. Olha quantos triângulos você tem aqui dentro. Eu tenho 6 triângulos. E quando eu tenho um hexágono, os triângulos aqui formados são todos triângulos equiláteros. Aí, pessoal, como é que eu faço isso? Hexágono é 6. Triângulo equilátero, eu já disse para vocês no vídeo anterior como é que eu calculo a área do triângulo equilátero. Lembra vocês que a área é L ao quadrado, raiz de 3 dividido para 4. Eu vou passar a caneta nisso aqui para visualizar melhor. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu vou calcular a área de um triângulo só, usando as medidas que eu tenho e multiplicar por 6. Por que 6, professor? 6 é porque eu tenho 6 triângulos equiláteros dentro do hexágono. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, a área do triângulo equilátero. Então, vou colocar a fórmula aqui para você, que essa fórmula você já tem. Pessoal, isso aqui vai acompanhar vocês a vida inteira, o tempo de acadêmico de vocês. Beleza? Então é melhor vocês gravarem essas fórmulas. Quando vocês chegar ano que vem na geometria espacial, vocês vão estudar a pirâmide. Pirâmide, pessoal, a base dela é formada por todas essas figuras que vocês estão estudando. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um hexágono. Então, por isso que essa matéria ela é trabalhada agora com vocês. Por quê? Porque quando chegar no ano que vem, vocês já vão ter essas fórmulas tudo na mente. Eu sei que chega lá, vocês não vão lembrar, que vocês não lembram mesmo. Mas, pelo menos, quando o professor falar, colocar algo no quadro para vocês, vocês vão falar, cara, eu vi isso ano passado, com aquele doidinho. Tá? Então, pessoal, lembra vocês que é muito importante gravar essas fórmulas, tudo bem? Então, essa daqui é a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero. Tudo bem? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Na aula passada, eu ensinei para vocês como é que vocês memorizam. Falou em área, triângulo equilátero, você lembra, ó, 2 dos números, 2, 3, 4. Lembrou? 2, 3, 4. Passa o traço embaixo, separando o 3 do 4. E aí você põe qual é o lado. Ele é elevado ao quadrado e raiz de 3. E raiz no 3. Só isso. Então é uma forma fácil de lembrar. Ó, 2, 3, 4. Porque a altura, pessoal, os alunos têm muita dúvida de decorar, de separar a forma da altura com a forma da área do triângulo equilátero. É diferente, totalmente diferente, ok? Mas vamos chegar na área, ó, 2, 3, 4, dividido, passa o traço aqui, divisão, raiz no 3 e o L ao quadrado. Então, beleza. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o quê?
eu tenho o lado L, que é claro que no lugar desse L aqui vai ser substituído por um número, tá? Mas vou deixar o L. Pessoal, você já sabe, triângulo equilátero, todos os ângulos têm o mesmo valor. Se é um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Então, se você pegar 180 dividido por 3, por que 3, professor? Porque o triângulo ele tem 3 lados e 3 ângulos. Então, cada ângulo vale quanto? 60. Eu coloquei o 60 aqui, ó. Tá tão apagadinho, mas dá para vocês verem. Tenha fé em Deus que eu sei que você vai enxergar aqui, ó. 60 aqui, esse outro também é 60 e esse aqui também é 60, tá? Porque é um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais e os ângulos também. Então vamos lá. Aí eu vou pegar a área, é igual 6. Vocês já sabem de onde saiu o infeliz desse 6. Esse 6 é porque é hexágono. Hexágono. Aí, ó, L ao quadrado, porque eu não tenho o valor dele, tá? 3 raiz de 3 dividido para 4. Aí, tudo bem. Aí eu multiplico aqui, ó. Óbvio, é claro, né, pessoal? Por que que eu multiplico? Primeiro, você tem que resolver a potência. Sabemos disso. A potência tem que ser resolvida. Vamos dizer se aqui fosse um 3. Em 3 elevado ao quadrado. Então, você tinha que resolver primeiro a potência. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Aí, o resultado, você multiplicava por 6 para depois dividir ou simplificar por 4. Tudo bem? Mas como eu quis deixar o L, porque eu só estou demonstrando a fórmula para vocês, e aí eu tenho fé em Deus que vocês vão memorizar. Então, ó, 6... L raiz de 3 dividido para 4. Mas não esquece que o L é ao quadrado, tá? Bom, eu vou reduzir esses valores aqui, ó, porque os dois são pares e eu posso simplificar. Eu vou simplificar aqui dividindo por 2 e aqui também dividindo para 2. Aí, ó, 6 dividido para 2 vai dar quanto, bonitões? 3. Mantenha o L ao quadrado, raiz de 3 e o de baixo, 4 dividido para 2 dá 2. Pronto, pessoal. Então, essa sim é a fórmula que você usou. Qual é a forma do hexágono? Hexágono. A área do hexágono é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido para 2. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, espero que não, que eu sei que vocês são muito inteligentes. Dando sequência. Agora vamos estudar a área do triângulo formado por 2 lados e um ângulo. Beleza? Pessoal, essa daqui é meia doidinha a fórmula, mas vamos na fé. Todos vocês já sabem, para calcular a área de qualquer triângulo que não seja equilátero, porque lá em cima nós já mostrei para vocês que a área do triângulo equilátero é usado por esse caminho, beleza? Agora, você sabe que existe o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. O triângulo equilátero ele é um triângulo especial, então você tem a fórmula só para ele. Agora, os outros triângulos, pode ser o escaleno e o isósceles, aí você tem a forma para calcular a área dele, pessoal, é essa daqui, ó. Base vezes altura dividido para 2. Isso aqui é praxe, isso aqui você estuda lá no 5º ano, 6º ano, 7º ano, que a área para calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Pessoal, aí eu vou desenhar um triângulo aqui, muito bonitinho, tá? Não olha muito o desenho, não, porque eu tô fazendo aqui manual, e vocês sabem que passando aqui, às vezes eu sou meio trêmulo. Não é porque eu tomo cachaça, não, tá? É porque realmente eu tô nervoso. Aí aqui, ó. Aqui você tem o ângulo chamado de ângulo alfa, tá bom? Olha bem, olha o que diz o teorema lá em cima. A área do triângulo formado por 2 lados e um ângulo. Não é isso? Um ângulo, olha aqui o ângulo. O ângulo é a letrinha que está dentro. Olha os 2 lados. Pessoal, é muito fácil de você visualizar isso aqui. É muito fácil. Você vai olhar para os 2 lados e entre dele vai estar um ângulo. Entendeu como é que é? Então, o que que você vai fazer? Como é que eu posso fazer isso aqui, pessoal? Você vai calcular agora, usar uma forma bem prática. Eu vou demonstrar essa fórmula para vocês. Depois você basta memorizar a fórmula. Aí eu tenho aqui novamente o triângulo, tá? Eu estou pegando lá o mesmo triângulo. Esse lado aqui você já conhece e esse aqui também você já conhece, tá? Sabendo que é a base. E aqui é a altura, tá? Altura H. Ela desce até a base e aqui é o ângulo, né, que vai ser trabalhado. Agora vejam vocês, pessoal, eu vou pegar agora, vou separar esse lado aqui, ó. Esquece isso lá. Certo? Eu vou separar esse pedaço. Aqui eu tracei a altura aqui, ó, certo? Eu tracei. Então, aí eu coloquei isso aqui de H e eu vou colocar isso aqui como um Bzinho, que é aqui para ficar mais fácil para vocês. Aí eu separei só esse pedaço aqui, ó, tá? Então, ele tá bem aqui, ó. Separei ele aqui, ó. O ângulo continua sendo alfa, o ângulo reto de 90 graus, aqui é a altura, né?
como você já sabe, e esse lado ele vale quem? B. Bom, pessoal, agora nós vamos. Olha lá bem, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, são 3. Depois eu vou falar de cada uma separada, mas para essa questão você só vai usar o seno. Para esse tipo de exercício você só usa o seno. Aí você tem lá, ó, cateto oposto, tá bem aqui, ó, seno do ângulo, que esse ângulo vai ser um ângulo ou de 30, ou de 45, ou 60, ou 90, tá? Aí você tem lá o cosseno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O nome disso aqui é razões trigonométricas, tá? Muitos alunos viram isso aqui ano passado comigo. E os que não viram, eu tô fazendo questão de mostrar depois. Por quê? Porque se você não viu ano passado, ou se você não lembra, eu tô relembrando agora. São 3 razões trigonométricas, seno, cosseno e a tangente. Mas para o triângulo nós só vamos usar o seno. E a razão trigonométrica do seno é cateto oposto CO, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é razão? Razão é divisão, ok? Que é o cateto oposto? Olha para o ângulo e volta. Quem está atrás dele é o oposto. E a hipotenusa, você já conhece também. Quem é a hipotenusa? É o que está na frente do reto ou maior lado do triângulo. O que está na frente do reto ou maior lado do triângulo é a hipotenusa, beleza? Vamos lá agora. Aí, pessoal, então nós temos aí toda a regrinha bonitinha, né? Ou colocar novamente, estou fazendo passo a passo para que vocês memorizem, para depois vocês só memorizar a fórmula. Então, vocês já sabem. Então, seno de quem, professor? Do ângulo é igual. Cateto oposto, quem é o cateto oposto? H. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o B, a hipotenusa. Aí você multiplica. Aqui, ó. Aqui não é uma razão? Razão é fração. Aqui também eu vou botar 1 para você... Quando vocês sabem que não aparece o denominador, o valor dele é 1. Aí você cruza, ó. Cruzar todo mundo sabe, ó. Cruzar é multiplicar as diagonais. Aí como é que vai ficar? B vezes seno, ó. Olha ele aqui, ó. B vezes seno do ângulo alfa é igual ao H. Pessoal, eu faço toda essa maquete antes, para quê? Para facilitar, porque... Na hora de gravar eu não posso errar nenhuma vírgula, entendeu? Então eu tenho que, para facilitar e andar um pouco, porque é muita coisa que nós temos que ver, e aí agiliza, o vídeo fica curto, tá bom? Bem, pessoal, então aqui, lembra bem, aqui nós temos, ó, B vezes seno de alfa igual a H. Eu só multipliquei, ó, B vezes seno de alfa igual a H. Guarda isso aqui. Agora você volta lá no triângulo, Como é que você calcula a área do triângulo? Lembra que eu falei no começo? Base vezes altura dividido por quem? Por 2. Quem é o Bzinho? Vezes altura. A base vezes altura dividido por 2. Não é isso? Pessoal, quem é a base do triangular? Quem é a base? A base não é o valor de A? Não é? A base não é A? Então a área do triângulo vai ser o quê? Quem é o valor de B? Olha lá no triângulo, não é o A? Então é A vezes. Quem é a altura? Não acabei de calcular aqui? A altura não é B vezes seno de alfa? Então, B vezes seno de alfa. Essa é a fórmula, pessoal, que você vai aplicar quando ele pedir, calcule a área do triângulo, que ele te der 2 lados e um ângulo. Você vai usar essa forma. Professor, pelo amor de Deus, eu preciso fazer tudo isso? Claro que não. Eu só quis mostrar para você de onde vem essa fórmula. O que você tem que memorizar? Olha lá. Quando ele pedir a área do triângulo, dando 2 lados e um ângulo, você vai multiplicar os lados vezes o ângulo dividido por 2. Só que o ângulo, bonitões, agora você tem que lembrar disso aqui, ó. Eu fiz questão de colocar aqui, ó. Aqui é 30, aqui é 45 e aqui é 60. O 90 eu não vou colocar para vocês pesquisar. O nome disso aqui é o grau. É o grau. Então, nós estamos falando de seno, cosseno e a tangente. Pessoal, como é que você faz? Olha os graus, ele está na horizontal ou na vertical? Professor, ele está na horizontal. Então, você começa a preencher na horizontal. 1, 2, 3. Na outra lá, é o contrário, na outra linha. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. E raiz é só na parte de cima, tá? Na parte de baixo, não. A tangente é diferente.
O tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Pessoal, você precisa memorizar isso aqui. Você sabe por quê? No lugar desse alfa aqui, ó, vai aparecer ou de 30, ou de 45, ou de 60, ou de 90. Entendeu? Se você lembrar, vamos dizer que ele coloca seno de 30, aí você vai lá, ó, opa, seno de 30, 1 sobre 2, aí você tira tudo isso aqui e bota 1 sobre 2. É assim que você tem que resolver. Nos exercícios você vai ver como é que eu faço. Tudo bem até aqui? Tá, né? Vamos continuar agora. Área do círculo. Também eu falei na aula passada, pessoal. O que é a área do círculo? A área do círculo é π vezes r ao quadrado. A área de um círculo se calcula π vezes r ao quadrado. E não esqueça que o valor do π aqui vale 3,14, tá? Aqui porque é geometria plana, 3,14. Na trigonometria ele vai passar a valer 180. Mas aqui é 3,14. É claro que nós sabemos que o valor do π é infinito, né, pessoal? A gente considera duas casas depois da vírgula. Então, a gente coloca que o valor do π é aproximadamente 3,14, tá? E o comprimento do círculo? O comprimento é 2 vezes π vezes r. Professor, mas por que você está falando disso? Porque a matéria que nós vamos estudar depois, você precisa dominar essas duas para trabalhar ela. Que a matéria exata mais, nada menos, o nome da matéria é área do setor circular. E a área do setor circular, você vai usar a área do círculo, usar o comprimento, e aí vamos ver o que acontece. Pessoal, a área de um setor circular é proporcional ao comprimento do arco ou à medida do ângulo central correspondente. A área do setor circular em função do comprimento do arco. Pessoal, vocês viram muito a palavra arco. O que é o arco? Você tem o centro da circunferência. Você vai pegar do centro e vai colocar até a linha da circunferência. O nome disso aqui é chamado de raio, beleza? Isso aqui é chamado de raio. E o arco, pessoal, é essa distância aqui, ó. Isso que é o arco. Entendeu o que é o arco? E eu vou escrever para que vocês não esqueçam. Por quê? Porque isso aqui é muito importante. E eu sempre represento... Eu não. Normalmente o arco é representado como L, tá? E essa parte de dentro, professor, qual é o nome disso aqui? O nome dessa parte de dentro é chamado área de quem? Do setor circular. Aqui são os dados que nós temos no problema, entendeu? E o R vocês já sabem. Quem é o R? O R é o raio, que o raio do círculo. Ok, pessoal? Não esqueça disso. Isso aqui é muito importante. Todos esses dados é importante. O R é o raio, que ele vai do centro até a linha da circunferência. A parte de dentro, é claro que você tem dois, né? Dois raios aqui. A parte de dentro é a área do setor circular e de um ponto até o outro que separa essa área, você tem o arco, beleza? Pessoal, como é que eu vou fazer isso aqui? Normalmente a gente monta isso, pessoal, como uma regrinha de 3. Bom, primeiro passo. Lembra que eu falei para vocês do comprimento? Vou colocar o Czinho aqui em cima. Qual é o comprimento? O comprimento. Pessoal, não esqueça, o comprimento é a circunferência toda, tá? Ela toda. É 2 vezes π vezes o raio. Isso vai corresponder pela área do círculo. Lembra da área do círculo? Qual é a área do círculo? É π vezes r ao quadrado. Entendeu? Comprimento, 2 vezes π vezes o raio. E a área, π vezes r ao quadrado. E o lado é o que eu tenho que observar. E aqui, pessoal, a área, aqui você põe uma outra letra. Mas normalmente eu coloco A, para saber que é a área, tá? A AS, porque é a área do setor. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma regra de 3, simples. Você multiplica as diagonais, e aí você vai dividir e depois multiplicar o que dá para fazer. Mas vamos ver isso aqui agora? Então vamos lá. Vamos na base. Então, veja, aqui é a área do setor circular em função do comprimento. Por isso que eu coloquei aqui, ó, comprimento e a área. Tá bom, pessoal? Não esqueça disso. Agora o outro, a área do setor circular em função do ângulo central. São dois casos que vocês têm que fazer. Um é incompatível ao comprimento, tá? Em relação ao comprimento e outro em relação ao ângulo, que é essa partezinha aqui. Então, você tem aqui também, que é chamado de raio, e eu vou chamar esse ângulo de alfa, tá? E aqui, ó, você já sabe o nome disso, que é o arco. Pessoal, quanto é que vale uma circunferência completa? Quanto é que vale uma circunferência completa?
360. Isso vai corresponder à área. Qual é a área do círculo? Π vezes R ao quadrado. Aí o ângulo, eu não quero descobrir o ângulo é o alfa. Lembra que aqui, ó, lá no outro eu queria descobrir o lado? Lá no outro era lado, por isso que eu coloquei o L. Aqui não, aqui é ângulo, ó. A área do setor circular é em função do ângulo central. Então, você coloca o ângulo que tem lá dentro, que é o alfa. Ele vai corresponder e aqui sempre você põe a letra. Eu sempre coloco a área do setor, tá? A setor. Pessoal, agora eu vou dar um macete disso aqui. Aí fica a critério de vocês, tá? Aí, se vocês quiserem memorizar esse macete aqui, ó. Bom, você vai multiplicar as diagonais, não vai? Ah, vou, professor. Então, você concorda que você vai fazer isso aqui, ó. A área é igual o alfa, que é o ângulo, vezes o π, vezes o raio ao quadrado, tudo isso dividido por 360. Essa regra de 3 aqui, pessoal, é ela resumida aqui. Aí você escolhe, ah, professor, gostei da regra de 3, que é bonitinha. Então faz por ela, dá o mesmo valor. Ah, não, professor, aqui ela tá mais simples, que aqui é só substitui o valor do ângulo, só substitui o valor do π, que é 3,14, e só substitui o valor do r, que é elevado ao quadrado, e divide por 360. Dá o mesmo resultado. Por isso é que eu faço questão de colocar a forma macetada, simples, e a forma por regra de 3. Porque tem aluno que gosta de sofrência e tem aluno que gosta de voar como um lindo beija-flor. Agora vamos ver em radianos. É a mesma coisa, tá, pessoal? Só que às vezes o exercício pode pedir em radiano. E aí o aluno fala, e agora eu me lasquei, como é que eu faço? Pessoal, a mesma coisa, é só você lembrar. 360 é 2π. Porque lembra que eu falei para vocês? Na trigonometria, porque isso aqui já é trigonometria. Na trigonometria, π vale 180. Radiano é trigonometria. 180 vezes 2, 360. Aí o outro não muda nada, vai ser π r ao quadrado. Aí tem o alfa e a outra área do setor. Você viu que não mudou nada? Não mudou nada. O que mudou? Foi só isso aqui, ó. Isso quando ele pedir em radianos. Ok, pessoal? Então, em vez de você colocar 360, você põe 2π. Vai dar o mesmo resultado. Tá claro até aqui? Espero que esteja, que eu sei que vocês já sabem. Mas vamos lá no exemplo agora, porque falei demais e talvez ficou muita dúvida. Determine a área de um setor circular de raio 8 centímetros, sabendo que a medida do seu arco mede 10. Pessoal, falou de arco é o lado. Falou de arco é o lado. Falou de ângulo é dentro. Ele vai deixar claro para vocês se ele vai dar em função de arco ou em função de ângulo. Igual no exemplo aqui, ó, era ângulo, então era dentro. E aqui, ó, era arco, porque é o lado. Tudo bem? Mas vamos aqui. Eu vou desenhar a circunferência, pessoal. A circunferência desenhada aqui, bonitinha, né? Então, todo mundo sabe, ele disse que meu raio vale 8, então se aqui vale 8, aqui também vale 8. E o lado ele deu para nós, ó, que é o arco. Arco é o mesmo que o lado, tá? E ele vale 10. Foi dado lá na questão, ó, mede 10, tudo em função de centímetro. Bom, vamos fazer isso aqui? Vou fazer por regra de 3. Beleza? Então vai ser, ó, ele deu em função de lado, não foi? Qual é a forma que você vai usar? É a de baixo ou é a de cima? Ai, professor, não sei. Gente, se ele deu em função de lado, você vai usar a de cima. Olha lá onde é que está o L. O L está lá na de cima, filho. Então, você não vai usar a de baixo. A de baixo é quando ele quer ir em função do ângulo. Aí você usa essa de baixo, que usa essa daqui, ó. Ou essa. Mas aqui não, ele te deu foi o quê? Ele te deu foi o lado. Então, se ele te deu o lado, você tem que usar a de cima. Tudo bem? Então, tá bom. Eu sei que vocês vão memorizar. Então, vai ficar, ó, 2 vezes π vezes o raio. Isso corresponde à área do círculo. Lembra disso. É muito fácil de gravar, pessoal. Comprimento e área. Nós estamos falando tudo de círculo, não é? Eu não estou falando grego, você escuta. E, ó, comprimento e raio. Tudo bem? A primeira linha é só essa. E a segunda linha é o lado e o outro é o quê? É a área de quem? Do setor. Só que agora vamos substituir os valores. Essa é a fórmula, viu, bonitinhos? Agora vamos. Então, 2 vezes π vezes... Quanto é que vale o raio? O raio vale 8, ó. Ele vai do centro até a linha da circunferência, ó. Ele vale 8. Então, 8. Isso corresponde. Mesma coisa, tá? Π, novamente, o raio é o mesmo, professor? Claro que é, gente. Tanto do comprimento como da área, o raio é o mesmo. 8 ao, só que aqui ele é ao quadrado por causa da fórmula. Quanto é que vale o L? O L vale 10.
Isso aqui vai me corresponder a quem? A área do setor. Pronto, aí você multiplica as diagonais. É só multiplicar. Pessoal, é claro, né, pessoal? No lugar dessa seta, pessoal, no lugar dessa seta, meus anjos, isso aqui é como se fosse um igual, tá? É igual aqui, ó, no lugar dessa seta, isso aqui é como se fosse um igual, tá? Não esqueça disso. Então, olha só, se você tem um π de um lado, tem um π do outro, isso aqui eu posso anular. Porque o igual, se eu jogo esse π por cá, um π positivo e um π negativo, matou o π. Aí você ficou sem π. Beleza? Então, vamos lá. Continuando, com fé em Jesus. Aí aqui eu cortei os pis, concorda? Sobrou o quê? Eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 8, olha ele aqui, ó, 16. Aí eu ponho a setinha, mas aqui você pode botar o igual, tá? E 8 ao quadrado, quanto é 8 ao quadrado? A base é 8, o expoente é 2. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Pelo amor de Deus, não vai fazer essa loucura, não. Eu já vi aluno fazer isso aqui, ó. 8 vezes 2. Aí se lascou, filho. 8 vezes 2 nunca. Você não está multiplicando aqui, você está... A base é 8. O expoente, ele está dizendo, repete aquela base 2 vezes e multiplica. Então, é 8 vezes 8, que deu 64. Aí, 10, né, que é o valor do lado, isso aqui corresponde à área do setor. Aí, agora, você multiplica as diagonais. Só multiplicar. Então, ó, a área do setor. A área do setor vezes 16, a área do setor. E aqui, ó, se eu multiplicar 64 vezes 10, 640. Aí ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é divisão. 640 dividido para 16, que a área do meu setor, ele vale nada mais, nada menos que 40. Só que eu estou falando de quê? De área, não é isso? Se eu estou falando de área, então é centímetros quadrados. Pessoal, tá claro até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Porque ainda tem muita coisa para a gente ver. Tudo bem? Beleza, pessoal. Agora nós vamos ver o seguinte, um outro exercício. Outro exercício agora, tá? Não se preocupe que é isso mesmo. Então, vamos lá. Determine a área da região sombreada. É o tipo de exercício que cai nos vestibular da vida, cai nos Enem, nos PAS, é o tipo de questão. Você sabe, né, pessoal? A gente prepara vocês para a aprovação aqui da prova que a gente faz, mas prepara também, o nosso foco é o quê? Vocês entram numa universidade federal, pública, e também para o PAS, Enem, tudo que vocês desejarem, espero que vocês consigam. Mas é claro, para isso vocês têm que estudar, porque a matéria tem que ser dada, mas vocês têm que praticar. Pessoal, então lembra aqui, ó. Aqui, ó, eu estou desenhando aqui um triângulo. E esse triângulo aqui, ó, você tem... Esse lado vale 6, tá? Aqui vale 6, aqui vale 6, aqui vale 6, aqui também. Beleza? Eu estou fazendo o desenho. E aqui, pessoal, ó, ele está dizendo, ele quer o valor disso aqui, ó. Beleza? Bom, pessoal... Esse lado, 6 mais 6 vale quanto? 12. 6 mais 6 vale quanto? 12. 6 mais 6 vale quanto? 12. Você concorda que isso aqui é um triângulo equilátero? Se o triângulo é equilátero, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E qual é o ângulo do triângulo equilátero? 60. Então, eu vou colocar um 60 aqui, ó. Então, aqui vale 60, aqui vale 60 e aqui vale 60. Tudo bem? Mas vamos lá agora. Primeiro você vai pegar o seguinte, você vai calcular a área do triângulo equilátero, tá? A área do triângulo equilátero, você já sabe, viu como é que as questões vão só dificultando? Você já estudou a área do triângulo equilátero lá atrás, porque essa figura é um triângulo equilátero. Então você vai pegar a área do triângulo equilátero, calcular separadamente, pessoal. Depois você vai pegar menos a área do setor. Beleza? Então, essa é a fórmula que você vai ter que usar. Só que você vai ter que calcular a área do triângulo equilátero separado e depois a área do setor. Tudo bem? Então, vamos primeiro, pessoal, calcular aqui. Qual é a área do triângulo equilátero? Então, você vai pegar o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos a área do setor. Vamos fazer o seguinte. Vou calcular a primeira área do setor para depois eu voltar aqui nessa questão, tá? Eu vou deixar isso aqui por enquanto e eu vou lá na área primeiro. Então tá, vamos para facilitar a sua vida, que isso aí vai ficar mais fácil. Porque aqui, ó, eu preciso da área do setor e eu não tenho essa área do setor. Então vou fazer ela aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu desenhei uma circunferência aqui, ó. Certo? E aqui você tem um raio.
que esse raio vale 6, certo? E esse ângulo vale 60. Agora, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui, gente, ó. Meninos, eu peguei isso aqui, ó. Tá ok? Porque se eu dividir essa figura aqui em 3, pessoal, então você tem essa parte aqui, ó. Ela é outra aqui. E essa outra parte aqui, ó, é dessa parte de baixo. Mas você concorda que todas elas são iguais? Aqui é 60, aqui também é 60. Então, eu vou calcular uma só que eu já sei o valor. Que eu estou calculando a área do quem? Que eu quero quem? A área do setor. Para depois eu dar sequência nisso aqui. Beleza, então continuamos lá. Pode deixar. Aí, vamos lá. Então, beleza. Então, continuando lá. É a área do setor. Se é a área do setor, pessoal, eu vou usar em forma do grau. Então, é 360, porque até então ele pediu a área do setor, né? Não é o comprimento, que eu tenho um ângulo, se eu tenho um ângulo, então é a área do setor, ok? Então, o alfa é aqui, aí a área é π vezes r ao quadrado e a área do setor. Tudo bem até aqui? Olha a outra fórmula aqui. Pode ser usada por essa aqui também, ó. A alfa vezes π vezes r ao quadrado dividido por 360. Pode ser por esse caminho também. Você pode escolher ou um ou outro. Fica a critério de vocês. Tá ok? Beleza, pessoal. Continuamos.